Alerta! Por que que o presidente Lula caiu? A queda, nesses casos, ela é muito comum, pessoal. Que casos? O caso do presidente cair? Não. O caso de um idoso cair. Vamos lembrar que o presidente Lula tem quase 80 anos. E nós temos um índice muito alto de quedas nos idosos ao longo do envelhecimento. Isso é muito comum no mundo todo. Saiu esse ano, 2024, que nós temos mais de 14 milhões de adultos com mais de 65 anos que caem nos Estados Unidos, por exemplo. E por que acontecem as quedas nos idosos? A queda, o idoso cair, a queda, ela é favorecida pelos aspectos fisiológicos do envelhecimento. Então, o próprio envelhecimento, ele vai causando alterações corporais, fisiológicas, que vão favorecer o advento de uma queda. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente tem fatores que nós chamamos de fatores intrínsecos ao próprio idoso e fatores extrínsecos, são fatores do ambiente, do exterior. Mas o fator intrínseco do idoso, olha quanta coisa. Nós podemos ter a própria idade, então, obviamente, o idoso mais velho, ele tende a cair mais que o idoso mais novo. Então, a idade é um fator intrínseco à pessoa. As alterações que essa pessoa pode ter de marcha, de equilíbrio, essas alterações ocorrem tanto em relação ao próprio envelhecimento, quanto em relação a algumas doenças degenerativas. Então, idosos que têm outras doenças, que sofreram outras comorbidades, eu vou dar um exemplo, pós-AVC, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, doenças que vão gerar ainda mais alterações na forma de caminhar, na forma de controlar a postura. Tudo isso é influenciado no idoso de forma a aumentar o número de quedas. As medicações, quais as medicações que o idoso está tomando, se ele tem distúrbios de cunho sensorial, exemplo, alteração na visão. A visão é muito importante no idoso para controlar a postura. Então, alterações visuais, alterações do equilíbrio, alterações auditivas, alterações da propriocepção, que é a nossa sensação do corpo no espaço. Então, são várias questões que influenciam para aumentar o número de quedas. E tem os fatores extrínsecos também, as condições ambientais. O piso está molhado? Tem corrimão na escada? O corredor está iluminado? Tem luzes de iluminação no corredor para o idoso passar de uma forma mais segura? Ele está andando num terreno irregular, com pouca segurança? Então, a segurança ambiental é muito importante para promover a minimização do número de quedas. A gente não evita 100% as quedas, todos nós estamos sujeitos a cair, mas nós podemos minimizar o número de quedas por ano, principalmente nos idosos. E o que os guidelines falam, né? As diretrizes internacionais. Os estudos comentam que quando o idoso relatou uma queda no ano anterior, por exemplo, ou ele tem uma velocidade de caminhada menor que uma taxa de 0,8 metros por segundo a 1 metro por segundo, se ele tem uma velocidade de marcha lenta, esses idosos devem receber intervenções focadas na prevenção de quedas. E é aí que entra a fisioterapia neurofuncional, onde temos intervenções focadas no ajuste de equilíbrio, no ajuste de marcha, com foco em minimizar a tendência a quedas e evitando assim de que tenhamos um número alto de morbidade e de mortalidade nessa faixa etária. E eu aproveito para dizer ainda em relação ao perigo que existem essas quedas, principalmente em banheiro, com bater a cabeça na região posterior aqui, onde concussões cerebrais, batidas de cabeça muito forte nessa região mais abaixo, aqui a gente pode levar a óbito. Então, existe um sério alerta de preocupação e intervenção no tratamento com foco em prevenção de quedas dos idosos. Então, vale o alerta, cuidar dos idosos e o presidente Lula ficar de olho aí no banheiro.